qualquer problema ou erro e só comentar. Capítulo 876 Grande mecânico em reclusão, não perturbe. Não pode ser quebrado. Conteúdo patrocinado. No gabinete do presidente, Bader recebeu um relatório detalhado do departamento de pesquisa, e uma expressão de descrença pôde ser vista em seu rosto. Ele nunca duvidou das habilidades tecnológicas da Federação da Luz e sentiu que quebrar o selo do cetro das 10.000 divindades seria moleza. Ele não poderia ter imaginado que o departamento de pesquisa lhe daria tal surpresa. Material de grau maravilha do espaço que parece ter a capacidade de solidificar o espaço. Bader leu o relatório novamente em detalhes. De repente, ele pensou em algo e imediatamente entrou na intranet da Federação para retirar um documento secreto. Este arquivo era grau 16 e pertencia à categoria secreta da Federação da Luz. Na Federação da Luz, havia um total de 20 graus diferentes. Os graus 1 a 5 continham informações que poderiam ser reveladas ao público, como relatórios anuais. Os graus 6 a 10 eram documentos restritos que a maioria dos funcionários do governo podia ver. Os graus 11 a 15 eram documentos confidenciais em que um registro de quem os visualizou seria gravado com alguns detalhes sendo removidos se o visualizador não tivesse autorização de segurança suficiente. As séries 16 a 19 eram documentos secretos que apenas os escalões superiores podiam ver. Finalmente, o grau 20 continha documentos altamente secretos que quase nunca seriam revelados ao público. Confirmando sua identidade. Bem-vindo, presidente. Você tem autoridade de grau 19.5 e tem o direito de visualizar o documento inteiro. Bader então começou a ler o documento. Congelador do espaço-tempo. Este primordial trabalhou para a Federação da Luz durante a Era da Exploração, e a Federação da Luz manteve um arquivo sobre ele, que incluía muitas informações detalhadas sobre ele e um detalhamento de sua habilidade Esper. Depois que Bader leu o relatório do Spacetim Ember, ele imediatamente pensou sobre este primordial, pois suas habilidades eram semelhantes. O líder de uma civilização universal recebeu treinamento especial e estaria extremamente familiarizado com a história de sua própria civilização, documentos confidenciais e habilidades tecnológicas. Assim, Bader conseguiu se lembrar facilmente da existência do congelador do espaço-tempo. Spacetim Freezer Frogo tem a habilidade de congelar o espaço-tempo, e sua habilidade pode ser classificada como Super High Risk Esper Ability. Ele pode congelar o tempo e o espaço em um local ou alvo definido e criar uma enorme influência para o Beyond Grade A. Os efeitos de sua habilidade excedem em muitos feitiços de espaço-tempo de um mago, e houve uma vez um incidente em que um planeta inteiro foi congelado, veja o apêndice B-004. Houve muitos registros dele congelando a frota de encouraçados inimigos, resultando na incapacidade do inimigo de revidar, e ele mudou o rumo de algumas centenas de batalhas, ver apêndice B-027. De acordo com nossas investigações, Frogo precisa esgotar sua energia para manter o congelamento do espaço-tempo em uma região. Consulte o apêndice A-001 para obter a divisão exata dos números. Se o fornecimento de energia for interrompido, o selo do espaço-tempo desaparecerá. O uso da habilidade Esper pode ser ajustado e Frogo pode congelar o espaço ao seu redor para defesa. Pode fornecer defesa contra a maioria dos ataques físicos e de energia, mas é incapaz de bloquear ataques mentais ou espirituais. Após mais testes, embora sua habilidade Esper possa selar uma alma, ela não pode impedir que uma alma se mova, e isso prova que a habilidade Esper de Frogo não é perfeita. Conteúdo patrocinado. Frogo se sacrificou na Batalha do Planeta Millennium ver apêndice B-1940, e seu corpo desapareceu. Bader franziu a testa e pensou consigo mesmo, suas habilidades são extremamente semelhantes. Poderia haver uma ligação entre os dois? No entanto, até o próprio Frogo não tinha capacidade de manifestar o espaço-tempo congelado em um objeto físico. Apenas o que está acontecendo? Ele naturalmente não sabia que o Spacetim Ember estava flutuando no universo por muitos anos e absorveu a radiação do universo para se transformar em um objeto diferente. A mutação aconteceu por causa da mudança na estrutura do gene de um indivíduo.
A habilidade Sperdifrogo não era perfeita e, embora fosse capaz de congelar o espaço-tempo, ele não conseguia se defender de ataques mentais. No entanto, o mutante Spacetime Ember não tinha essa fraqueza, e mesmo um ataque mental não seria capaz de perfurar o âmbar que ele criou. Depois de pensar um pouco, Bader decidiu enviar uma cópia dessas informações ao chefe da pesquisa e esperar que fosse útil. Quebrar o selo do Spacetime Ember foi muito mais difícil do que ele imaginara. Bader escolheu arrebatar o trunfo da Igreja Arcana, mas eles não foram capazes de usá-lo, apesar de arrebatá-lo para si mesmos. Não era mais do que um ornamento para eles. Pensando bem, parecia que a Igreja Arcana não seria capaz de quebrar o selo, mesmo que o recuperasse. Isso deveria ter sido um problema para a Igreja Arcana ter uma dor de cabeça, mas agora é a nossa vez de sofrer. Achei que ofenderíamos muito a Igreja Arcana, mas apenas roubamos algo que a outra parte nem seria capaz de usar. Qual era o sentido de roubarmos este item? Parece que sofremos uma perda. Bader estava realmente de péssimo humor. Não é de admirar, Manison pensou que eu enviaria alguém para conhecer o Black Star. Ele também notou que este item é extremamente estranho. Parece que devo encontrar uma oportunidade de entrar em contato com o Black Star. Bader balançou a cabeça. Ele não estava disposto a tratar o cetro das 10.000 divindades apenas como um ornamento. Conteúdo patrocinado. Ao mesmo tempo, ele também poderia permitir que os descendentes do Spacetime Freezer fossem os emissários. Como membros da mesma raça, eles podem detectar algumas pistas e descobrir se o tesouro universal nas mãos do Black Star era parente de seu ancestral. A Igreja Arcana também estava se sentindo frustrada. Após uma série de negociações, a dinastia Carmesim já havia concordado em permitir que a Igreja Arcana resgatasse um de seus Beyond Grade A. Depois de pagar um preço alto, a Igreja Arcana finalmente recuperou Dylan. Eles realmente queriam Sagman, mas a dinastia não concordou. O primeiro a ser devolvido seria o mais fraco com certeza. No entanto, o selo Spacetime Ember de Dylan não foi liberado, e a dinastia queria que a Igreja Arcana lidasse com isso por conta própria. A principal razão para fazer isso era para que eles pudessem verificar se o selo Spacetime Ember era realmente tão problemático quanto Anchial fazia parecer. Naturalmente, a dinastia Carmesim ainda não sabia que a Federação da Luz havia roubado o cetro das 10.000 divindades, e o Ranhel queria usar Dylan como um indicador para ver se o selo do cetro das 10.000 divindades estava quebrado. A dinastia usou a desculpa de que o Black Star estava atualmente em reclusão e não queria ser incomodado. Desamparada, a Igreja Arcana só conseguiu que seu próprio pessoal de pesquisa tentasse quebrar o selo. O resultado foi naturalmente o mesmo da Federação da Luz, e eles não conseguiram fazer nada com o âmbar do espaço-tempo. A Igreja Arcana também ficou extremamente frustrada, mas também um pouco agradecida. Eles estavam frustrados porque a dinastia os havia enganado mais uma vez e teriam que pagar o preço para convidar a dinastia a liberar Dylan. No entanto, eles estavam agradecidos porque a Federação da Luz provavelmente também seria impotente em relação ao cetro das 10.000 divindades. Embora seu próprio tesouro universal tenha sido roubado pela Federação da Luz, a outra parte só conseguiu vê-lo através do selo, mas não conseguiu usá-lo. Se não fosse pelo rancor entre eles, a Igreja Arcana poderia ter elogiado Black Star. Conteúdo patrocinado. Como resultado, a Federação da Luz e a Igreja Arcana começaram a prestar muita atenção à pesquisa da outra parte. Eles queriam ver se a outra parte tinha algum progresso enquanto também tentavam espionar um ao outro para copiar a resposta. Com a Igreja Arcana dando um passo para trás, o conflito entre ambas as partes não era mais tão acalorado, e seus soldados também foram retirados das fronteiras. As organizações galácticas prestando atenção a este evento deram um suspiro de alívio. O universo explorado gradualmente se acalmou. A Federação da Luz e a Igreja Arcana temporariamente deram um passo para trás, e as civilizações do supercluster estelar que queriam explorar a oportunidade também se tornaram discretas. Ninguém queria provocar a dinastia Carmesim em tal momento e queria esperar até que a tempestade passasse.
O exército Black Star chegou ao sistema estelar onde a civilização Goa'uld estava localizada. O planeta posto avançado do Pioneer Party já estava à vista, e o Black Star Army pousou de acordo com as instruções da base. Os guerreiros do exército Black Star desembarcaram dos navios de guerra de 1000 metros de comprimento e se reuniram no porto. Além dos guerreiros do exército, havia alguns milhões de jogadores participando desta missão. Uma missão de emprego de guerra era um grande evento e era muito mais interessante do que explorar o mundo cintilante. Assim, a maioria dos jogadores aceitou a missão e se juntou à guerra civil nesta Star System Civilization com a identidade de mercenários. Meio mês atrás, o Partido Pioneiro anunciou que estava trabalhando junto com o exército Black Star, e as notícias da interferência do exército Black Star provocaram uma grande tempestade na civilização Goa'uld. O partido do antigo imperador e o partido descendente foram imediatamente lançados no caos interno com uma pequena porção de seus escalões superiores escapando ou desertando para o Partido Pioneiro. Os restantes membros do partido decidiram tomar a iniciativa, e ambos os partidos deram as mãos para atacar o território do Partido Pioneiro. Não havia necessidade de as três partes fazerem quaisquer preparativos antes da guerra, pois todas as três partes sempre mantiveram a prontidão para a guerra. As três partes dividiram as terras da civilização Goa'uld em 3 regiões e alinharam tropas para proteger seus próprios territórios. O comandante só precisava dar a ordem para a guerra começar. Assim, a entrada do exército Black Star também sinalizou o início da guerra entre as três partes. Os oficiais do Pioneer Party primeiro tiveram uma discussão com o comandante da frota do exército Black Star, e os jogadores receberam uma nova lista de missões para escolher. Conteúdo patrocinado. O Grupo Pioneiro forneceu um mapa estelar militar com as 9 zonas estelares dos outros 2 grupos sendo marcadas. A maior parte da mão de obra do exército Black Star foi enviada de volta ao Flickering World, e a mão de obra restante foi deixada para proteger suas bases. Assim, poucos mercenários foram enviados para completar a missão e eles não tinham uma vantagem esmagadora em força. Como tal, seria difícil concluir esta missão em um curto período. Com seus objetivos de exterminar o exército inimigo e capturar os planetas inimigos, o exército Black Star precisava avançar lentamente na linha de batalha para capturar os territórios inimigos. Os planetas coloniais, planetas ricos em recursos e bases militares eram as missões que os jogadores podiam escolher. Como tal, havia muitas oportunidades para batalhas terrestres. Afinal, era uma guerra civil, e eles não escolheriam bombardear o planeta inimigo para capturá-lo. Como tal, os jogadores foram imediatamente colocados em bom uso. O melhor lugar para utilizar alguns milhões de jogadores de grau B foi uma batalha terrestre. Depois de ler a introdução da missão, todos os jogadores ficaram entusiasmados. Eles já haviam experimentado muitos eventos diferentes e instantaneamente sabiam que esta missão seria a mais emocionante. Lutar junto com um navio de guerra era extremamente problemático, e os jogadores preferiam lutar contra monstros no chão. Além disso, eles eram os personagens principais desta missão de emprego e só precisavam aproveitar a batalha para o conteúdo de seus corações. O tamanho e os níveis do inimigo foram indicados e os jogadores podem tomar sua decisão com cuidado. Os níveis dos inimigos também eram extremamente claros. O inimigo pode ser dividido em alguns grupos diferentes: soldados bucha de canhão, monstros de grau C de alto grau, monstros de elite de grau B, mini-chefes de grau B e alguns chefes de grau de calamidade que tinham seus próprios nomes. Todos os jogadores ficaram extremamente satisfeitos com a missão. Esta foi a principal razão pela qual eles se juntaram à missão, para lutar como desejavam. Eles finalmente não tiveram que apenas assistir de lado. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 877 O indivíduo misterioso observando os jogadores. Conteúdo patrocinado. Por um mês depois,
O grupo pioneiro se defendeu contra os ataques do partido do antigo imperador e do partido descendente enquanto contra-atacava com o exército Black Star. As três partes tentaram romper os buracos das defesas inimigas, o que resultou em uma linha territorial irregular no mapa estelar. Neste momento, um planeta colonial que estava perto da fronteira do partido do antigo imperador estava sendo invadido. O Partido Pioneiro e a frota do exército Black Star estavam envolvidos em uma intensa batalha com a frota de defesa do planeta. Ao mesmo tempo, as cidades do planeta estavam sendo atacadas do céu com seus escudos protetores sendo bombardeados e lançando casulos dos buracos criados. Uma tela de luz hemisférica cobriu a capital deste planeta colonial e suportou os intermináveis ataques do céu. Explosões multicoloridas podiam ser vistas na superfície da tela de luz, e o escudo protetor começou a piscar instável. Ao considerar as muitas razões para uma guerra civil, o exército local fechou todos os santuários subterrâneos e proibiu a entrada de seus civis. Os muitos habitantes da cidade só podiam tremer em suas próprias casas, e as tropas terrestres da cidade se reuniram e olharam para o céu. Cachá! O escudo protetor da cidade finalmente não aguentou as ondas de ataques e começou a rachar diante dos olhos de todos. No momento seguinte, pontos pretos densamente compactados podiam ser vistos aparecendo do céu, descendo de cima como meteoros. Os canhões antiaéreos da cidade imediatamente abriram fogo contra os pods de queda, e bolas de explosões puderam ser vistas no ar. Uma parte dos drop pods foi destruída no céu, mas muitos conseguiram pousar na cidade. O exército de jogadores emergiu dos pods e entrou em ação. Cada um deles tinha um dispositivo de detecção para escanear e indicar todos os alvos hostis que tivessem uma arma. O exército descendente já estava extremamente acostumado a tais missões e começou a limpar os inimigos da cidade. Batalhas eclodiram em todos os cantos da cidade e os jogadores começaram a trocar tiros com as tropas terrestres. Embora tivessem uma desvantagem em termos de números, os jogadores eram quase todos supers de grau B e a grande maioria dos inimigos eram soldados comuns. Os supers de grau B eram combatentes de nível médio na galáxia, com todos eles tendo a força de combate de um exército inteiro. Destruir um prédio era moleza, e os jogadores não eram supers grade B comuns. Eles não tinham medo de serem atacados e podiam lutar sem qualquer preocupação. As tropas terrestres ficaram extremamente chocadas ao perceber que esses mercenários galácticos podiam avançar enquanto suportavam fogo pesado sem medo de morrer. Eles foram capazes de cortar facilmente suas formações e massacrar suas tropas. Do mapa, os pontos pretos que representavam o exército do jogador rapidamente se espalharam pela cidade, e os pontos vermelhos que representavam os inimigos desapareceram rapidamente. No centro da cidade, o prédio do governo já havia sido atacado por 7 grupos de jogadores. Em alguma sala do prédio do governo, um super do grupo do Imperador Antigo Grau B se ajoelhou no chão com os olhos bem abertos em estado de choque. O indivíduo à sua frente puxou uma lâmina de sua garganta e sangue espirrou por toda parte. A vida foi drenada de seu corpo e ele caiu em uma poça de seu próprio sangue. Conteúdo patrocinado. O nível desse sujeito é bem alto. Eu só tenho 37% da minha saúde sobrando. Frenzied Sword sacudiu o sangue em sua lâmina. A armadura preta prateada que ele usava agora era um equipamento pugilista mecânico com várias armas mecânicas escondidas por toda parte. A sala inteira estava cheia de cadáveres, e os membros de River Valley e seus companheiros estavam ao lado dele. Eles haviam acabado de trabalhar juntos para se livrar de todos na sala e agora estavam consertando a durabilidade de seus equipamentos enquanto procuravam seus despojos de guerra. Do lado de fora da porta, o som de fogo intenso podia ser ouvido. Este oficial de grau B que eles mataram parecia ser muito importante, e um grande número de tropas inimigas foi atraído para sua localização. Maple Moon estava de guarda do lado de fora da porta e ela usou suas armadilhas mecânicas e torre de artilharia eletromagnética para responder ao fogo. As defesas de um mecânico de grau B não eram algo que soldados comuns seriam capazes de superar.
Eles foram todos reprimidos em um canto do corredor, e suas poucas tentativas de atacar terminaram com um terreno cheio de cadáveres. Maple Moon geralmente gostava de jogar com River Valley, e Frenzied Sword também estava disposto a trazer um mecânico confiável. Os dois tinham um relacionamento muito bom. Quando os mecânicos entraram em contato com a tecnologia de compressão na versão 3.0, eles se tornaram a escolha mais popular para formar uma festa. Os mecânicos não precisavam mais construir lentamente suas máquinas e sua velocidade de preparação aumentou muito. Independentemente de ser para lutar em uma masmorra ou completar uma missão, todas as partes geralmente têm um mecânico. Claro, cada mecânico tinha um conjunto diferente de equipamentos e era capaz de lidar com diferentes circunstâncias. Evil Sword injetou-se com um soro para recuperar sua saúde e disse casualmente: "Eu me pergunto quantos inimigos de grau B existem nesta cidade. Devíamos ter cuidado da maioria deles." Frenzied Sword olhou para o mapa de batalha. Os soldados na cidade foram quase todos exterminados. Altian e os outros já mataram 4 alunos da série B no andar de baixo. Que sorte! Nós só conseguimos matar 2 ao longo do caminho, Evil Sword disse com inveja. Os supers de grau B eram elites que poderiam fornecer-lhes muita experiência. Além disso, cada elite de grau B tinha um nome e daria a eles recompensas adicionais pela missão. Além da experiência, eles foram capazes de coletar uma recompensa adicional do Pioneer Party, e todos os jogadores eram extremamente apaixonados por matar inimigos de grau B. Para um grupo de primeira linha, talvez fosse impossível solo de uma elite de grau B, mas um grupo de 5 foi capaz de vencer facilmente contra um super grau B comum. Mesmo que um inimigo de grau B do mini-chefe fosse difícil de lidar, ainda estava dentro das capacidades dos jogadores. Uma civilização do sistema estelar teria apenas 10 ou 20 supers de grau calamidade, e eles apareceriam apenas em batalhas importantes. Assim, os milhões de jogadores de grau B eram basicamente invencíveis nos outros planetas coloniais. Não muito tempo depois, o exército desta cidade foi completamente exterminado e os jogadores retornaram à nave antes de serem enviados para um novo campo de batalha. Outros 3 planetas coloniais foram derrubados pelos imortais do exército Black Star. Os escalões superiores do partido do antigo imperador olharam para o mapa estelar e a preocupação podia ser vista em seus rostos frágeis. Os imortais do exército Black Star são muito assustadores e é impossível contê-los, disse um dos oficiais. Até agora, um total de 21 planetas coloniais foram apreendidos por eles. Se o inimigo tivesse apenas uma frota de navios de guerra, eles não sentiriam tanta dor de cabeça. O partido do antigo imperador estava completamente indefeso contra os imortais. Conteúdo patrocinado. O número total de imortais era provavelmente mais do que todos os grau B em sua civilização, e esses imortais não podiam nem ser mortos. Os escalões superiores do Ancient Emperor Party só podiam assistir enquanto os jogadores capazes de reviver capturavam seus planetas coloniais um após o outro. Os imortais do exército Black Star sempre foram famosos no Shattered Star Ring, e era a chance deles de experimentá-lo pessoalmente desta vez. Todos os presentes não puderam deixar de sentir desespero. Tal inimigo era realmente muito assustador. Qualquer um capaz de ter tal trunfo definitivamente teria um lugar no universo. Com a participação do exército Black Star, o partido do antigo imperador não via mais muita esperança. Seria impossível para eles vencer se continuassem lutando, e o Partido Pioneiro provavelmente sairia vitorioso em mais ou menos um ano. No entanto, era igualmente impossível para eles se renderem. Ninguém estaria disposto a desistir de uma civilização do sistema estelar. Eles já haviam aguentado por um ano, e aguentar mais poderia dar a eles uma chance de virar a mesa. Enquanto lutavam, os escalões superiores do partido do antigo imperador tentavam encontrar reforços e planejar sua retirada. Aquele desgraçado do Cezelin realmente desertou para o Partido Pioneiro e até levou embora todos os seus subordinados. Nunca imaginei que ele seria um traidor. O líder do partido do antigo imperador cerrou os dentes.
Ele deve ter feito algo para conseguir que o exército Black Star ajudasse o Partido Pioneiro. Se não, não há explicação para sua intervenção repentina. Ao mencionar Cezelin, um olhar de ódio podia ser visto no rosto de todos. Se não fosse por sua traição, eles não teriam sido reduzidos a um estado tão patético. Esse bastardo traidor! Nunca o tratamos mal antes. Demos a ele autoridade e riqueza. Com o que ele está insatisfeito e com que direito ele tem de nos trair? O líder do partido do antigo imperador bateu na mesa e disse com dor de cabeça: ele realmente me disse que nossos ideais eram diferentes. Que piada! Veja o que ele fez. Apenas por seus chamados ideais, ele realmente sacrificou muitos de seus irmãos. Ele realmente acha que suas ações são extremamente nobres. Temos governado a civilização extremamente bem, e esta civilização perderá seus governantes legítimos apenas por causa dele. Droga! Ao ouvir isso, os escalões superiores ao lado ouviram com expressões desamparadas. Outros poderiam ter o direito de dizer tais palavras, mas sabiam que não. Todos eles foram extremamente claros sobre o que seu partido do antigo imperador havia feito nos últimos anos. Do jeito que eles viram, seu líder deve ter ficado com raiva de bobo e estava apenas extravasando sua raiva. Nesse exato momento, o grupo do antigo imperador de repente parou de xingar e todo o seu corpo congelou no lugar. Ele então de repente recuperou a calma e se levantou lentamente, com seu tom sendo completamente transformado em uma personalidade diferente. Parece que todos estão extremamente frustrados. Talvez eu possa ser de alguma ajuda. Todos os escalões superiores ficaram atordoados por um momento e se levantaram abruptamente. A mente de seu líder estava sendo controlada? O líder de uma civilização do sistema estelar geralmente seria protegido por um feitiço de grau de calamidade e energia psíquica. Isso era para evitar que ele fosse controlado por outro. No mínimo, seria impossível para um Calamity Grade Super controlar o líder de uma civilização do sistema estelar sem deixar vestígios na frente de uma multidão. Conteúdo patrocinado. Apenas quem fez isso? Poderia ser um além da nota A. Quem é você? Um oficial militar disse com cautela e enviou uma mensagem para fazer com que todos os graus de calamidade corressem. Você não precisa se preocupar. Não vim com más intenções. Não tenho nenhuma intenção de lhe contar minha identidade, disse o líder do partido do antigo imperador sem emoção. Todos vocês só precisam saber que fornecerei recursos e mão de obra para lutar contra o exército Black Star. Os escalões superiores ainda estavam em dúvida enquanto se entreolhavam. No entanto, independentemente de isso ser verdadeiro ou falso, eles decidiram jogar junto. Ao mesmo tempo, eles também estavam preocupados que seus camaradas pudessem ter sido controlados. Afinal, esse indivíduo misterioso realmente tinha a capacidade de fazê-lo. O que você quer? Não se preocupe. Eu não quero nada. Então, por que você está nos ajudando? Não estou preocupado com sua civilização Gulau, mas estou interessado nos imortais do exército Black Star. Além disso, quanto mais tempo todos vocês puderem sobreviver, mais eu posso observá-los, disse o líder do partido do antigo imperador. Minha sugestão só trará benefícios a todos vocês. Você aceita? Todos se entreolharam antes de assentir hesitantes. Muito bem. Farei com que meu pessoal entre em contato com todos vocês em breve. Certo, posso te dar uma sugestão. Todos vocês podem tentar empregar os imortais do exército Black Star. Todos ficaram atordoados. O exército Black Star é nosso inimigo. Você está nos pedindo para buscar a ajuda de nossos inimigos? Qual é o significado disso? A lógica comum não parece ser aplicável aos imortais. Como você vai saber sem tentar? O líder do partido do antigo imperador disse com uma voz provocante. O líder do partido do antigo imperador tremeu de repente e seus olhos ficaram atordoados. Ele então de repente saiu de seu torpor. A pessoa que me controla saiu.
Todos deram um suspiro de alívio e imediatamente avançaram para apoiar seu líder. Você ainda se lembra do que disse quando foi controlado? Conteúdo patrocinado. Lembro-me de tudo. Meu corpo estava controlado, mas meus sentidos ainda estavam presentes. Nesse exato momento, os supers do grau Calamidade chegaram e, depois de ouvir o que havia acontecido, começaram a verificar a condição do líder. Como é? Perguntou o líder do partido do antigo imperador. Os encantamentos usados para proteger sua mente foram destruídos em um instante. Esses encantamentos são capazes de defender contra um psíquico de grau de calamidade por 10 minutos. Aquele que controlou você é definitivamente um Beyond Grade A. A expressão do líder do partido do antigo imperador mudou ligeiramente. Um além do grau A teve um enorme significado para uma civilização do sistema estelar. Havia apenas 5 Beyond Grade A no Shattered Star Ring, e apenas Psyker e Austin tinham a habilidade de se infiltrar na mente. Porém, pode não ser esses dois, mas um além do grau A de outro campo estelar. Pensando nas palavras do indivíduo misterioso, todos não puderam deixar de ter uma expressão estranha no rosto. E pensar que eles ganhariam apoio por meio de um método tão estranho. Isso era algo que eles nunca haviam imaginado, mas pelo menos agora eles tinham alguma esperança. Embora eles não soubessem quem era a outra parte, já que ele também era um além do grau A, ele não deveria ter medo do exército Black Star. Certo, ele até nos pediu para buscar a ajuda de nosso inimigo. Isso não é uma piada. Ele acha que o exército Black Star vai se virar para nos ajudar. Todos ficaram muito intrigados com essa sugestão. Obviamente, foi uma ação sem sentido e eles realmente não entenderam o motivo de fazê-lo. O líder do partido do antigo imperador assentiu. Já que não temos como recuar, por que não tentamos? Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 878 Suspeita. O planeta governante do Pioneer Par estava localizado na Star Zone 3, e os escalões superiores dentro do partido estavam observando a situação da batalha. Conteúdo patrocinado. Na sala de conferências, os escalões superiores da festa estavam reunidos, e a atmosfera era completamente diferente da reunião na festa do antigo imperador. Todos tinham um sorriso brilhante no rosto, com o líder do partido pioneiro brilhando com esplendor. O exército deles estava em vantagem e era impossível para eles não ficarem felizes. O partido do antigo imperador e o partido descendente estão sendo forçados a voltar, e os cidadãos também estão clamando para que derrubemos os governantes. A situação está a nosso favor no momento, disse o sargento encarregado de analisar a situação da batalha. O líder do partido pioneiro tinha um sorriso brilhante no rosto, mas disse: precisamos ser ainda mais cuidadosos durante esse momento e impedir que o inimigo revide em desespero. Embora a situação parecesse boa, ele sabia que era impossível para o partido do antigo imperador se render. O resultado da derrota seria o extermínio. No momento em que todos descobriam a situação, as comunicações internas tocaram e era uma mensagem de emergência do pessoal de inteligência. A aparência do pessoal da inteligência apareceu e ele tinha uma expressão estranha no rosto. Sua Excelência, o partido do antigo imperador fez um anúncio. Envie imediatamente. O líder do partido pioneiro ergueu as sobrancelhas. Muito rapidamente, o anúncio da festa do antigo imperador apareceu na tela e todos os presentes começaram a lê-lo. Nesta primeira metade do anúncio, o partido do antigo imperador alegou que eles eram os governantes legítimos da civilização Gulau e criticou o partido pioneiro por usar forças armadas para obter autoridade. Eles então alegaram que o partido pioneiro era traidor e pediram aos cidadãos que rejeitassem o partido pioneiro. Eles também começaram a contratar a ajuda da galáxia. Os detalhes do anúncio público eram extremamente comuns. Eles estavam tentando preservar seu status de governantes legítimos e suprimir seus oponentes.
Eles já haviam feito uso dessa tática por muitos anos, e os escalões superiores do Partido Pioneiro estavam extremamente acostumados a ela. Depois que vencessem, a história seria escrita por eles, e seria inútil chamá-los de traidores agora. Do jeito que eles viam, era completamente inútil para o grupo do antigo imperador buscar ajuda na galáxia. Esta foi apenas uma guerra civil, que não foi contra o Tratado de Paz. Com o exército Black Star ao seu lado, ninguém no Shattered Star Ring iria contra o exército Black Star apenas por uma civilização do sistema estelar. Os grupos mercenários que tivessem algum tamanho não os ajudariam, e as outras civilizações apenas assistiriam ao lado. Mesmo a Terra do Derramamento de Sangue não iria contra seu aliado titular por uma questão tão pequena. Assim, era impossível para o partido do antigo imperador encontrar qualquer ajuda. Este foi o efeito poderoso de buscar ajuda do exército Black Star. Eles foram capazes de impedir que o inimigo encontrasse qualquer apoio. O líder do Partido Pioneiro então leu até o final e ficou pasmo. Espera um momento, o grupo do antigo imperador está tentando buscar ajuda do exército Black Star. O líder do Partido Pioneiro esfregou os olhos e pensou que havia interpretado algo errado. E pensar que o partido do antigo imperador realmente queria empregar o exército Black Star e tentou convencer o exército Black Star a ajudá-los. Os escalões superiores do Partido Pioneiro se entreolharam com olhares confusos em seus rostos. Conteúdo patrocinado. Qual era o significado de buscar ajuda de seu inimigo? Mesmo que o exército Black Star fosse de ajuda externa, eles já haviam assinado um contrato de trabalho. Por que eles quebrariam publicamente o contrato? Isso não estaria destruindo sua própria reputação? Além disso, o exército Black Star era uma organização além do grau AI. Como eles já haviam decidido ajudar o Partido dos Pioneiros, por que eles de repente voltariam atrás em sua palavra? Mesmo se você quiser tentar atrair o exército Black Star para o seu lado, você deve fazê-lo em particular, certo? Com o status atual de Black Star, ele iria abertamente voltar atrás em sua palavra? Você acha que ele vai voltar atrás em sua palavra por causa de dinheiro? Isso é impossível. Mas se o objetivo disso é criar uma barreira entre nós, não é um método muito grosseiro? Parece que o partido do antigo imperador realmente enlouqueceu, disse o líder do Partido Pioneiro com câimbras na boca. Esta deve ser a piada mais engraçada que eu já ouvi. Ha ha ha. Todos não puderam deixar de cair na gargalhada. Não muito tempo depois, o anúncio do partido do antigo imperador se espalhou por toda a civilização Gulau. Não foi apenas o Partido dos Pioneiros que ficou intrigado. Até mesmo o Partido Descendente ficou completamente perplexo. Meus companheiros de equipe são tolos. Os membros do Partido do antigo imperador se sentiram extremamente envergonhados. Eles estavam lutando com o inimigo, mas seus superiores realmente tentaram buscar a ajuda do inimigo. O que era essa estupidez? Muitos interpretaram isso como os escalões superiores sendo pessimistas sobre o resultado da batalha, e o moral sofreu um grande golpe. Do lado do exército Black Star, os membros do exército não puderam deixar de rir. Atualmente estamos travando uma guerra. Você pode, por favor, ser mais sério e não nos provocar assim? Quando todos estavam rindo das ações do grupo do antigo imperador, os jogadores receberam uma mensagem diferente. O apelo do partido do antigo imperador na verdade se tornou uma missão em sua interface. Uma missão de grau S para eles ajudarem o grupo do antigo imperador. Todos os jogadores engasgaram em choque ao descobrir isso. Então, acontece que esta é uma missão da série de facções. Deve ser uma missão de grau S que pode ser acionada independentemente de qual parte ajudarmos. Conteúdo patrocinado. No entanto, o exército escolheu apoiar o Partido Pioneiro, então não temos escolha a não ser escolhê-los também. 1. Se apoiarmos uma facção no poder, seremos capazes de mudar com sucesso todo o destino de uma civilização. Acho que encontramos uma maneira de ficar rico. E se persuadirmos os NPCs a iniciar outro grupo e a apoiá-lo? Seria ainda mais divertido.
Esta missão atraiu a atenção de muitos jogadores, e eles começaram a mostrar sua criatividade enquanto discutiam o assunto. No entanto, a influência dessa nova missão parou por aí. Nenhum jogador escolheria aceitá-lo. Os jogadores não eram tolos, e aceitar esta missão significaria que eles teriam que se opor ao exército. Provavelmente não seria diferente de deixar a facção. Eles já lutaram no exército por 3 versões e acumularam muitos pontos de contribuição de facção. Além disso, o potencial de crescimento do exército Black Star também era extremamente alto. Uma mera civilização do sistema estelar não valia a pena atrair a facção. Além disso, as chances de vitória do partido do antigo imperador eram muito baixas. Assim, seria muito melhor para eles manter a missão do grupo pioneiro, especialmente porque ambas eram missões de grau S de qualquer maneira. Depois de um mês na missão de emprego, os jogadores entenderam as 3 partes. O partido do antigo imperador não era nada bom e não havia sentido em ajudá-los. Com Summer Nightflower como exemplo, o número de jogadores no Shattered Star Ring dispostos a correr riscos diminuiu. Assim, os jogadores estavam interessados apenas na oportunidade apresentada a eles pelo grupo do antigo imperador, mas desinteressados em realmente completar a missão. No quartel-general do exército Black Star, uma grande linha de montagem passava pela oficina de Anxiao sem parar para produzir vários tipos de soldados e equipamentos mecânicos. Parafusos de força mecânica podiam ser vistos passando pelas linhas de montagem para aumentar a qualidade e a eficiência da produção. Em outra região, todos os soldados e equipamentos mecânicos recém-fabricados foram enviados com muitos braços mecânicos modificando o equipamento. Anxiao modificaria naturalmente todos os seus soldados mecânicos o máximo possível, e todos os equipamentos modificados teriam suas notas aumentadas. Até os soldados mecânicos bucha de canhão foram elevados ao grau laranja. No nível de Anxiao, um soldado mecânico comum não passava de bucha de canhão, mas esses soldados mecânicos eram todos equipamentos de elite que nem podiam ser comprados com dinheiro. Anxiao ficou na frente de uma máquina e montou pessoalmente um novo host mecânico enquanto cantarolava alegremente. O som do toque de metal podia ser ouvido ao seu redor, e Anxiao já havia se acostumado com o ambiente da oficina. Criar máquinas era uma forma de diversão para ele. À medida que sua própria força aumentava, o grande mecânico An também passou a gostar do processo de fabricação de novos equipamentos. A mini-projeção de Philip podia ser vista na frente de Anxiao, e ele disse a Anxiao com uma voz infantil: Mestre, vi uma notícia interessante. Devo ler para você? Tudo bem. Anxiao não se distraiu e permaneceu focado em martelar a liga diante dele. São notícias da civilização Gulau. O partido do antigo imperador realmente fez um anúncio público e espera que voltemos atrás em nossa palavra e os ajudemos. Mestre, o que você acha que eles estão pensando? Conteúdo patrocinado. E pensar que eles farão tal anúncio. Eles pensam que eu sou como S-God, sem nenhuma moral. Anxiao riu. Philip ficou atordoado e seus olhos se arregalaram. Não é esse o caso. Você também aprendeu a brincar, hein? Anxiao imediatamente mudou de assunto e disse, embora seja difícil entender por que o partido do antigo imperador faria isso, acho que ainda é compreensível. Se não fosse por Cezelin, eu nunca teria entrado em contato com o partido dos pioneiros. Eles, hein? Neste momento, Anxiao de repente congelou no lugar e pensou nas missões do grupo do antigo imperador. Ele então abriu os fóruns para dar uma olhada. Os jogadores estavam de fato discutindo esse assunto nos fóruns, e muitos dos jogadores tiraram uma captura de tela da missão do grupo do Imperador Antigo Grau S. Seu palpite não estava errado, e o pedido de ajuda do grupo do Antigo Imperador permitiu que os jogadores iniciassem uma missão. Anxiao coçou o queixo e pensou. Embora parecesse apenas um movimento desesperado do partido do antigo imperador, Anxiao não pôde deixar de pensar que o assunto era extremamente estranho. Este é um pedido ilógico de ajuda. Parece que os olhos de Anxiao se estreitaram.
Este pedido de ajuda é dirigido aos jogadores. Não que ele estivesse desconfiado, mas havia muitas coincidências. Embora as ações do Ancien Emperor parecessem uma piada para todos, não era uma piada para os jogadores, mas uma maneira de desencadear uma missão. Isso foi por sorte ou uma ação intencional? Anxiao hesitou por um momento. Ele tinha poucas pistas e não tinha certeza sobre seu próprio palpite. No entanto, ele sempre planejava que o pior cenário fosse seguro. Havia uma razão para isso. Em sua vida anterior, houve uma fase semelhante. À medida que os jogadores começaram a crescer e se movimentar no universo, muitas organizações galácticas começaram a prestar atenção aos jogadores e analisar suas características, especialidades e hábitos. Mesmo durante a versão atual, muitas organizações prestaram muita atenção aos jogadores. Ele operou no Shattered Star Ring por muitos anos, e ninguém ousaria roubar sua força de trunfo com seu status. No entanto, a situação dos jogadores nos outros campos estelares era diferente, e não era estranho que os jogadores atraíssem a atenção das organizações. Ele não era o único que queria recrutar os jogadores. Anxiao não estava muito preocupado com isso. Os jogadores já haviam investido 3 versões de seu tempo e esforço no exército e não seriam roubados tão facilmente por outro. Além disso, os NPCs comuns tratariam os jogadores apenas como uma força especial. Outros NPCs não tinham interface e não seriam capazes de obter uma grande quantidade de experiência dos jogadores. No entanto, também seria extremamente frustrante se alguém realmente quisesse roubar seus vegetais. Originalmente, planejei ignorar a missão Golau Civilization, mas parece que devo prestar muita atenção a ela agora. Alguém colocou os olhos nos jogadores do exército. Um brilho frio passou pelos olhos de Anxiao. Conteúdo patrocinado. Uma frota misteriosa então entrou na fronteira da civilização Golau. Este era o território do Partido do Imperador Antigo, e a frota do Partido do Imperador Antigo já estava presente. Na nave principal, o líder do Partido do Antigo Imperador olhou para o mapa estelar e soltou um suspiro de alívio. Eles finalmente chegaram. Aquele misterioso além do grau havia prometido fornecer-lhes reforços, e esta frota foi o primeiro lote de reforços. O líder do partido do antigo imperador queria adivinhar a identidade do além grau através da frota, mas não pôde deixar de se surpreender ao ver a insígnia dos reforços. Esta era uma organização armada local no anel estelar despedaçado que era gerenciada por 4 supers de grau Calamidade. Um deles era até uma semente além do grau A. Como resultado, a fama e o tamanho da organização não eram muito pequenos, mas muitas pessoas acreditavam que não tinham patrocinadores. No entanto, parecia que esta organização de baixo perfil realmente tinha um desconhecido além do grau A por trás deles. Quem era esse misterioso além do grau A? Será que ele tinha mais de uma organização sob seu comando no Shattered Star Ring? O líder do partido do antigo imperador suprimiu as dúvidas em seu coração e contatou a outra parte. Com a ajuda desta organização armada, sua situação será muito melhor. As naus capitâneas de ambas as partes se encontraram, e a projeção do líder do partido do antigo imperador encontrou os 4 líderes do grau de Calamidade. Eu sou o líder da civilização Golau. Eu agradeço. Vamos ajudá-lo a suprimir os traidores. Não há necessidade de nos agradecer, pois estamos apenas cumprindo nossos pedidos. Aquela semente além do grau interrompeu as palavras do líder do partido do antigo imperador. O líder do partido do antigo imperador pensou um pouco antes de questionar. Eu me pergunto, quem está dando as ordens? Neste exato momento, um membro ao lado de repente tremeu, e ele foi possuído pelo misterioso além grau. Não tente descobrir quem eu sou, senão nosso acordo chegará ao fim. O líder do partido do antigo imperador ficou chocado e imediatamente concordou com a cabeça. Seguimos sua sugestão, mas o exército Black Star não demonstrou reação. É assim mesmo? O misterioso indivíduo não ficou surpreso. O fracasso não pode ser evitado, e os hábitos que aprendi nem sempre funcionam.
É por isso que preciso observar e experimentar mais. O misterioso indivíduo caiu em profunda reflexão. No entanto, parece que o Black Star não só tem boa sorte, mas também aprendeu alguns de seus hábitos como eu. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Conteúdo patrocinado. Capítulo 879 Fim da pena. Com o Ancien Emperor Party recebendo novos reforços, o avanço do Pioneer Party foi restrito. Conteúdo patrocinado. Uma organização armada liderada por uma semente Beyond Gradia entrando na batalha para ajudar o partido do antigo imperador? Todas as organizações que assistiam à guerra civil ficaram naturalmente chocadas. Ainda havia quem ousasse lutar contra o exército Black Star no Shattered Star Ring? Embora o exército Black Star não fosse o único tirano do Shattered Star Ring, tal ação ainda confundia muitos. Afinal, isso estava lutando contra o exército Black Star de frente. O exército Black Star tinha muitos especialistas em suas fileiras. Onde os 4 supers do grau de calamidade conseguiram coragem para intervir na missão de emprego do exército Black Star. Mesmo que um deles fosse uma semente além do grau A, ainda não era suficiente. Anxial, que recebeu notícias de Philip, teve seus pensamentos verificados naquele momento. Além disso, Anxial sabia quem era o mentor ao ver a organização armada. Acontece que são eles. Anxial chegou a uma conclusão. A semente Beyond Gradia desta organização foi chamada Luthor, e ele era um super famoso que estava ativo no Shattered Star Ring. Na verdade, Luthor era um membro de elite de um grupo financeiro que se estendia por vários campos estelares chamados The Limitless. Tempos de paz trouxeram muitas oportunidades de negócios e muitos grandes grupos financeiros. A Limitless era um grupo financeiro único porque seu líder era um super além da classe A. Nem todo Beyond Gradia queria formar uma organização armada, e diferentes Beyond Gradia tinham vários interesses e pontos fortes. O líder Limitless era um Beyond Gradia que gostava de ganhar dinheiro com o nome de Sorokin. Ele tinha uma posição especial no universo. Depois que Sorokin assumiu como líder do grupo financeiro, ele desenvolveu o Limitless Financial Group em sua escala atual. Esse supergrupo financeiro era uma organização empresarial de elite envolvida em muitos setores, incluindo administração, militar, tecnológico, comércio, inteligência, serviços e manufatura. Tinha muitas marcas diferentes sob seu nome e suas operações se estendiam por muitos campos estelares diferentes. Era um conglomerado extremamente famoso e até tinha negócios com as 3 civilizações universais. O Limitless Financial Group pertencia à facção neutra e já era uma empresa listada no universo. Seus ativos eram assustadores e seu logotipo era uma faixa de Mobius. O ramo armado do Limitless Financial Group não deveria ser subestimado. Com uma quantidade assustadora de riqueza, o Limitless Financial Group desenvolveu muitas organizações subsidiárias nos vários Starfields, que eram semelhantes ao poderio militar do grupo financeiro. A organização de Luthor era uma existência assim. Além disso, Sorokin não era o único combatente além do grau A no Limitless Financial Group. Sorokin havia conseguido alguns outros aliados além do grau A através de seus estoques, com alguns antigos sendo incluídos. Com dinheiro para abrir o caminho para eles, a rede do Limitless Financial Group era insondável. Em comparação, embora o exército Black Star também fosse uma organização além do grau A, sua história era muito curta e a escala era incomparável com a outra parte. Luthor havia apenas exposto sua própria identidade nas versões posteriores, e ninguém sabia que Luthor pertencia ao Limitless Financial Group neste momento. No entanto, Anxial era diferente, ele compreendia o passado de Luthor. Como tal, ele imediatamente conheceu o cérebro que interferia nos assuntos da civilização Gulau. Esta era sua vantagem única. Muitos segredos não eram segredos diante de seus olhos. O Limitless Financial Group parece estar extremamente interessado nos jogadores, mas isso não é muito estranho, Anxial pensou consigo mesmo. Em sua vida anterior,
O Limitless Financial Group era uma facção a qual os jogadores podiam se juntar com sua sede no Sea of Star Spirits. Muitos jogadores no Sea of Star Spirits se juntaram ao grupo financeiro durante a fase intermediária do jogo. Conteúdo patrocinado. Mesmo agora, havia um grande grupo de jogadores no Sea of Star Spirit sendo recrutados pelo Limitless Financial Group, e o Limitless Financial Group era bastante popular nos fóruns. Anxial poderia adivinhar as intenções da outra parte, e eles provavelmente queriam espionar sua horta. Eles devem ter notado que a tropa imortal é extremamente parecida com os jogadores que eles recrutaram e enviaram alguém para sondar os jogadores. Talvez o Limitless Financial Group descubra alguns dos hábitos do jogador. Por exemplo, eles só precisam fazer um pedido aos jogadores, e mesmo que não seja lógico, alguns dos jogadores ainda cumprirão o pedido. Assim, eles conseguiram que o partido do antigo imperador fizesse um pedido de ajuda ao exército para testar a reação dos jogadores. O palpite de Anxial não estava muito longe da verdade. Se bem me lembro, o Limitless Financial Group também era muito ativo no Flickering World. Os olhos de Anxial brilharam. Os vários Starfields tinham suas próprias organizações e todos entrariam no Flickering World na versão 4.0 para se tornarem concorrentes. O Limitless Financial Group foi uma dessas organizações. Parece que não posso evitar entrar em contato com eles no futuro. Anxial ponderou por um momento antes de chamar seus guardas da Estrela Negra. Muito rapidamente, Ila trouxe os membros dos Black Star Guards para a oficina. Tenho uma missão para todos vocês. Com um aceno de suas mãos, uma tela holográfica apareceu com as informações de Luthor sendo exibidas. Esta organização armada entrou na Guerra Civil da Civilização Golau e forneceu reforços ao partido do antigo imperador. Quero que todos vocês reforcem as linhas de frente e se livrem dos 4. Certo, aquele chamado Luthor é uma semente além do grau a Ila e a Davi, tenham cuidado. Tudo bem. Ila assentiu. Eu conheço Luthor. A Davi cruzou os braços. Eu o abordei para um treino há muito tempo. Ele é um pugilista extremamente poderoso. Estranho, eu me lembro dele como alguém que mantinha um perfil extremamente discreto. Por que ele de repente iria contra o exército? Quem sabe? Anxial não estava preparado para contar a mais ninguém que estava ciente dos antecedentes da outra parte. O Limitless Financial Group provavelmente pensou que eles ainda estavam operando nas sombras, e Anxial planejou manter as coisas como tal. Tudo bem então. A Davi não disse mais nada. Embora conhecesse Luthor, ele não pegaria leve com Luthor, pois estava indo contra o exército. Os guardas da Estrela Negra então saíram da sala. Anxial abriu as portas para a dimensão secundária e convocou suas armas de apóstolo. Conteúdo patrocinado. Senhor. Psionic Prime se ajoelhou para que sua cabeça ficasse no mesmo nível de Anxial. Leve um lote de soldados mecânicos para a civilização Golau, disse Anxial. Se Ila e os outros não tiverem sucesso, encontre uma chance de se livrar do grupo de 4 de Luthor. Philip lhe enviará informações sobre o inimigo. Ele não podia fazer nada ao Limitless Financial Group, pois ambas as partes não eram inimigas. No entanto, exterminar o grupo de Luthor não era um problema, pois estava de acordo com a posição do exército Black Star. Como eles aceitaram uma missão de emprego para ir contra o exército Black Star, a outra parte definitivamente mataria membros do exército. Como o Limitless Financial Group estava de olho em sua tropa imortal e queria sondá-los, Anxial usaria esta oportunidade para retirar as garras enviadas pelo Limitless Financial Group. Ele ainda seria capaz de avisar a outra parte, mesmo que fingisse não estar ciente de seu objetivo. Isso evitaria que o Limitless Financial Group se tornasse mais ousado e enviasse mais pessoas para sondá-lo. Estrondo! Uma nave espacial caiu na superfície de um planeta desabitado, deixando uma enorme cratera para trás. Quando a espaçonave parou de rolar, Luthor rastejou para fora dos destroços. Ila e os outros Black Star Guards desceram do céu com ferimentos leves.
Os ferimentos de Luthor foram muito mais graves e ele segurou o peito sangrando. Seu coração batendo podia ser visto através de suas costelas e suas feridas estavam cicatrizando lentamente. O Black Star realmente pensa muito em mim. Ele enviou todos os seus Black Star Guards. Tosse, tosse, será uma honra mesmo que eu acabe morrendo hoje. O rosto de Luthor estava pálido, mas o desespero não podia ser visto em seu rosto. Em vez disso, ele parecia extremamente despreocupado, como se tivesse visto através da vida e da morte. Ambas as partes se encontraram no campo de batalha, e os Black Star Guards já haviam eliminado seus 3 camaradas. Ele era o único que restava, e sua hora havia chegado. Adav balançou a cabeça e disse: "Não entendo por que você teve que aceitar a missão de emprego do partido do antigo imperador. Se era para ganhar dinheiro, por que você teve que ir contra o exército Black Star? Você matou os membros do exército, e Sua Excelência Black Star sempre enviaria especialistas atrás de você. Você definitivamente sabia desse fato. Não tem o hábito de dar explicações aos outros." Luthor respirou fundo e se preparou para lutar até a morte. Adav hesitou por um momento e tentou persuadi-lo. Render. Sua Excelência Black Star é muito fácil de lidar e valoriza talentos. Você é uma semente além da classe A, e Sua Excelência não tornará as coisas difíceis para você se estiver disposto a se juntar ao exército. Ah! Eu não estou interessado nisso. Ou me mate ou seja morto por mim. Não estou preparado para uma terceira escolha. Existe realmente essa necessidade? Adav franziu a testa. Não há nenhum ódio entre nós, e não foi fácil para você se tornar uma semente além do grau A. Por que você tem que correr para a morte? Bang! Luthor respondeu com um soco no rosto de Adav. Conteúdo patrocinado. Os muitos Black Star Guards agiram juntos e encheram todo o planeta com crateras. Mesmo que Luthor fosse uma semente além do grau A, ele não poderia suportar um ataque tão feroz. Sua mente, que estava cheia de buracos pelo ataque de Ila, finalmente entrou em colapso e seu corpo sem alma caiu no chão. Luthor tornou-se nutrição para a habilidade Esper de Ila. Adav soltou um suspiro ao lado. Era uma pena que um homem tão bom tivesse sido morto assim. Os Black Star Guards então limparam o campo de batalha antes de deixar o planeta. Não muito tempo depois de deixarem o planeta, Psionic Prime apareceu fora da atmosfera com suas tropas mecânicas. Os guardas da Estrela Negra mataram o alvo, então não precisamos agir. Psionic Prime estava assistindo a batalha de lado. Luthor está morto. Na sala de conferências, os escalões superiores do partido do antigo imperador ficaram atordoados. Embora eles soubessem que os reforços não seriam páreo para o exército Black Star, Luthor era uma semente além do grau A. Eles nunca imaginaram que ele seria morto tão facilmente. Nesse momento, um membro dos escalões superiores tremeu e seu corpo foi possuído. Na verdade, esse indivíduo misterioso era o líder do Limitless Financial Group, Sorokin. Apesar de estar extremamente ocupado, ele tinha a capacidade de fazer centenas de coisas ao mesmo tempo. Parece que nossa cooperação deve chegar ao fim, disse Sorokin lentamente. O líder do partido do antigo imperador ficou chocado. Você! A reação do exército Black Star é muito mais intensa do que eu esperava. Meu plano original era apenas sondá-los e observá-los, mas a perda está fora de minhas expectativas. Se continuarmos a trabalhar juntos, o custo exigido será muito alto, esse investimento não vale a pena, Sorokin disse calmamente. Uma semente além do grau A era extremamente rara, e a morte de Luthor realmente fez Sorokin sentir uma dor no coração. Sorokin não sabia que o Black Star já conhecia sua identidade. De acordo com seus planos, o exército Black Star sempre reagiria de alguma forma, mas ele nunca esperava que o Black Star enviasse todos os guardas Black Star. Como tal, o plano de Sorokin falhou. Embora ele fosse poderoso, ele não poderia encontrar o Black Star pessoalmente para um assunto tão pequeno,
e ele não estava disposto a sacrificar ainda mais organizações subsidiárias por um pequeno experimento. A reação de An Xiao o forçou a desistir da ideia de sondar as tropas imortais. Seu plano de testar as tropas imortais só poderia ser adiado. Conteúdo patrocinado. No entanto, ele não era alguém que gostava de sofrer uma perda. Mesmo que o Black Star não soubesse que Luthor era seu subordinado, ele não planejava deixar o assunto tão fácil. Claro, Sorokin não se vingaria com força. A Igreja Arcana já havia tentado fazer isso e sofreu uma grande perda. Ele não achava que seria capaz de igualar a Igreja Arcana em termos de combatentes de alto nível. No entanto, a história provou que o Black Star era um personagem ambicioso, e Sorokin acreditava que o Black Star acabaria tendo que enfrentar seu Limitless Financial Group. Este dia pode não demorar muito, já que ele estava tentando entrar no mundo cintilante. Sem esperar por uma resposta, Sorokin deixou o corpo. O rosto do líder do partido do antigo imperador ficou pálido. Alguns meses se passaram rapidamente e An Xiao permaneceu na sede o tempo todo enquanto observava as mudanças na civilização Gulau. Após a morte de Luthor, o Limitless Financial Group recuou sem nenhum sinal de resistência. O Limitless Financial Group queria esconder sua identidade para que não fossem vistos por ele. Afinal, o Limitless Financial Group era uma organização empresarial e não uma organização armada. Contanto que An Xiao pudesse fazer a outra parte pagar um preço suficiente, a outra parte definitivamente desistiria. Sem nenhum reforço futuro, o partido do antigo imperador foi arrastado de volta para o inferno, e a guerra civil foi controlada pelo exército Black Star novamente. Ao ver que o Limitless Financial Group havia desistido de tentar investigar os jogadores, An Xiao também parou de prestar atenção na batalha. À medida que os jogadores ficavam mais fortes, seria inevitável que outros colocassem os olhos neles. A experiência proporcionada pelos jogadores era algo que precisava para crescer rapidamente, e isso era inegociável para ele. Se ele não assumisse uma postura dura, a outra parte passaria por cima de sua cabeça. Depois de lidar com esse pequeno problema, An Xiao voltou sua atenção para algo mais importante. Depois de alguns meses de reclusão, a pena de experiência de 16 meses finalmente terminou. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 880 Agradecimentos, Igreja Arcana. An Xiao foi até a sala de prática de combate e fechou a porta. Conteúdo patrocinado. Respirando fundo, An Xiao abriu a interface. O status de 40% de penalidade de experiência tinha apenas alguns minutos restantes, e An Xiao não pôde deixar de ficar animado ao ver o cronômetro diminuir. Não tem sido fácil. 16 meses? 16 meses atrás, ele finalmente entrou no reino de um super além do grau A. Em apenas 1 ano e meio, ele lutou contra Psyker para proteger o Evolution Cube antes de duelar com Eber. Em seguida, ele se dirigiu ao planeta-mãe da dinastia Carmesim, onde foi novamente provocado pelos aliados da dinastia. Ao longo do caminho, ele lutou contra S-God uma vez e encontrou sua maior crise não muito tempo atrás. Ele tinha sido um Beyond Gradia por apenas 1 ano e meio, mas enfrentou muitos perigos. An Xiao não pôde deixar de sentir uma sensação de medo persistente ao olhar para trás. Felizmente, meu cérebro perspicaz e minha bela aparência resolveram esses perigos. An Xiao elogiou a si mesmo descaradamente. Os perigos também lhe traziam oportunidades, e seu status agora estava consolidado. Além disso, sua penalidade de experiência acabou. Tudo estava melhorando. An Xiao esfregou as palmas das mãos com uma expressão de alegria no rosto. Agora estou no nível 260. Aumentei meu nível apressadamente para lidar com a Igreja Arcana, o que resultou em gastar 40% a mais de experiência. Com a experiência que acumulei durante esse período, An Xiao olhou para seu estoque de experiência e seus olhos brilharam.
Devo ser capaz de atingir o nível 280. Em seu nível atual, a experiência necessária para cada nível era uma figura altíssimo. Sem a penalidade de experiência e ignorando todas as missões de avanço de classe, a experiência necessária para ele subir de nível uma vez deve ser suficiente para um jogador ir do nível 1 ao 160. Além disso, a quantidade de experiência que ele precisava só aumentaria conforme seu nível aumentasse. Acima. Se ele não tivesse jogadores para colher experiência e dependesse apenas de missões para obter experiência, provavelmente levaria anos de burro para atingir o nível 280. A única razão pela qual ele conseguiu acumular experiência suficiente para atingir o nível 280 foi por causa do ativo político. Os efeitos combinados dos recursos políticos eram como uma carta de experiência dupla. Foi realmente assustador. Depois de lamentar por um tempo, o status de penalidade de experiência atingiu o último segundo e desapareceu de sua interface. O efeito colateral do Evolution Cube finalmente se foi. Anxiao esfregou os músculos de seu corpo e sentiu atividade dentro das células de seu corpo. A forma como esse efeito colateral se manifestou foi a lenta adaptação à evolução de seus genes. Quanto mais poderoso o indivíduo, mais energia contida em suas células e mais longo o processo necessário para a conversão. Neste momento, o leve tom de desconforto dentro de suas células finalmente desapareceu e sua evolução foi completa. O efeito do Evolution Cube é realmente incrível, Anxiao pensou consigo mesmo. Ele estava com pressa para usar o cubo de evolução para que pudesse alcançar o além da série rapidamente. Os efeitos colaterais de usar o Evolution Cube não vieram na hora certa. Anxiao naturalmente não planejava usar o cubo de evolução apenas uma vez, mas escolheria um momento melhor para usá-lo na próxima vez. O melhor momento para ele usar o Evolution Cube seria depois que ele gastasse toda a sua experiência acumulada durante o período de atualização da versão. No entanto, isso ainda estava muito longe. Anxiao se concentrou em sua interface de atributos e começou a subir de nível. Underline, 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 underline. Lord Mechanic subiu de nível para LV.2. Mais 360 energia, mais 5 STR, mais 5 DX, mais 12 End, mais 15 Int. Você recebeu 12 pontos de atributo grátis e 1 ponto de potencial. Conteúdo patrocinado. Lord Mechanic subiu de nível para LV.20. Mais 360 energia, mais 5 STR, mais 5 DX, mais 12 End, mais 15 Int. Você recebeu 12 pontos de atributo grátis e 1 ponto de potencial. Underline, 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 underline. Uma onda quente de energia fluiu por seu corpo e seu nível de energia foi atualizado. À medida que seu estoque de experiência diminuía, seu nível disparava e parava no nível 20. A cada 20 níveis, havia uma missão de promoção e uma notificação aparecia em sua interface. Underline, 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 underline. Você atingiu o nível 280. Você ativou a missão de promoção A Legend Takes Flight. A Legend Takes Flight obtenha um ponto lendário de grau do universo. Somente os fortes escreverão suas próprias lendas. Underline, 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 underline. No momento em que esta missão de promoção apareceu, ela já estava em um estado completável. Ao olhar para a missão, Anxiao ficou muito feliz. O ponto lendário do grau do universo era o grau mais alto, e suas ações precisavam abalar todo o universo. Um jogador tinha que completar uma missão de dificuldade extremamente alta ou fazer algo extremamente ridículo para obter o ponto lendário.
Esta missão de promoção já estava no nível das versões posteriores durante o arco Old Tree Civilization. Mesmo com o status atual de Anxiao, não foi fácil para ele obter um ponto lendário de grau do universo. No entanto, Anxiao tinha um ponto lendário de grau do universo agora, inimigo do arcano. A boca de Anxiao se contorceu. Foi realmente uma bênção disfarçada? Depois de vagar pelo universo por tantos anos, ele só tinha um único ponto lendário de grau do universo. Podia-se ver o quão raro era. Ele não tinha nenhum cartão de conclusão de missão em mãos e originalmente pensou que ficaria preso na missão de promoção de nível 280. Quem diria que ele teria sorte desta vez? Anxiao então caiu na gargalhada. Eu realmente preciso agradecer à Igreja Arcana por me dar um ponto lendário. Certo, eu também preciso agradecer Feijin. Ao pensar em Feijin, as mãos de Anxiao começaram a coçar um pouco. Foi uma surpresa que caiu do céu, e Anxiao escolheu completar a missão sem hesitar. Underline, 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 underline. Conteúdo patrocinado. Você completou os requisitos da missão. Missão de promoção nível 280 concluída. Mais 55 End, 1 End igual a 410 saúde igual a 420 vigor. Seu nível de energia ultrapassou 52.000 Ona. Você recebeu o talento Resistência Elemental Fortalecida. Você recebeu o talento Uso Otimizado de Energia. Você recebeu o talento High Grade Life Vitality. Você adquiriu a habilidade Might Prestige. Os efeitos de todas as suas habilidades de tecnologia virtual foram aumentados em 40%. Underline, 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 underline. Os olhos de Anxiao brilharam com um raio azul e ele cuspiu uma nuvem de gás azulado. Como não houve evolução da corrida desta vez, não houve muita dor durante todo o processo. Ele olhou para baixo para ver se havia alguma mudança em seu corpo. Do lado de fora, não houve muitas mudanças. Ele havia crescido um pouco mais alto e seus músculos pareciam mais tonificados. Ele então sentiu sua cabeça coçar levemente e agarrou um cacho de cabelo de sua cabeça enquanto coçava. Estou perdendo cabelo. Anxiao ficou chocado e imediatamente convocou seu espelho para dar uma olhada, mas depois de obter uma visão clara, ele soltou um suspiro de alívio. Sua promoção estimulou seu metabolismo e melhorou a estrutura celular de todo o corpo. Como tal, seu cabelo original caiu e um novo cabelo cresceu. No entanto, o cabelo que havia caído ainda estava preso em sua cabeça, o que explicava por que ele sentia coceira. Felizmente, meu cabelo preto e grosso ainda está por aí. Anxiao deu um suspiro de alívio. Por um momento, ele pensou que havia trilhado o caminho maligno de trocar seu cabelo por poder. Quanto mais careca ele ficava, mais poderoso ele se tornava. O limite superior da classe Lord Mechanic era o nível 40, e ele completaria seu avanço de classe quando atingisse o nível 200. A próxima evolução da raça também estava no nível 300, e o nível 280 era apenas uma promoção comum no meio. No entanto, 52.000 Ona parecia ser um limite estável. Nem todos os além do grau A foram capazes de atingir 52.000 Ona, e os poucos talentos que ele obteve pareciam as habilidades básicas de um novo reino. Depois de aprender inglês Material Science e Virtual Creator, seu Energy Rank rapidamente se aproximou de 52.000 Ona, e ele finalmente rompeu o limite depois de aumentar seu nível. Anxiao então olhou para suas novas habilidades e verificou seu palpite. Embora ele não tenha experimentado uma evolução de raça, cada promoção também foi um aumento em seu reino. Ultrapassar 52.000 Ona significava entrar em um novo reino, e toda forma de vida que atingisse esse reino receberia os mesmos talentos. Resistência elemental fortalecida aumentou seus atributos como sentido mecânico perfeito, e seu multiplicador foi de 1,25.
Uso otimizado de energia reduziu o consumo de energia e resistência de todas as suas habilidades para 27%. Conteúdo patrocinado. High Grade Life Vitality aumentou o limite superior de sua saúde e taxa de recuperação. Sua saúde aumentou em 17% e sua taxa de recuperação aumentou em 120%. Esses 3 talentos fortaleceram sua capacidade básica de receber dano, algo que todas as classes exigiam. A única habilidade, Might Prestige, era uma habilidade do tipo Halo que podia ser ligada e desligada. Uma forma de vida em um reino superior era capaz de emanar pressão, e isso se transformou em uma habilidade. A supressão cobriria uma determinada região, e os indivíduos dentro da região seriam afetados por ela, infligindo um status negativo para reduzir seus atributos. No entanto, era útil apenas para formas de vida com inteligência, e certas formas de vida que eram imunes a habilidades mentais eram imunes a ela, como Mechanical Lives. Era inútil contra indivíduos do mesmo nível. Depois de pensar por um tempo, Anxiao concluiu que a habilidade era completamente inútil, exceto pelos noobs intimidadores. Mas se ele quisesse intimidar noobs, um mecânico como ele não precisaria de uma auréola como essa. Ele poderia apenas ter uma luta de equipe. Os 3 talentos que ele havia obtido eram ainda muito melhores. Embora esta fosse apenas uma promoção comum, o aumento de sua força ainda era muito bom. Seu aumento de resistência base foi 1 ponto de resistência para 410 de saúde. O aumento de suas outras habilidades incluiu um adicional de 60 de Advanced Strengthened Life, 140 de Paternal Body, 50 de Grade S Boost, 10% de saúde de Extraordinary Physique, 17% de saúde de High Grade Life Vitality, e 100 de saúde de Bem Treinado. Por sua força mecânica, ele também tinha vários talentos e habilidades diferentes para converter inteligência em afinidade de maquinário. Ele então jogou todos os seus pontos de atributos gratuitos na inteligência e olhou para seus atributos com satisfação. Underline, 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 underline. Nível 280. Classe principal, mecânico. Raça, raça estrela negra. Atributos, 3.347 STR, 4.080 DX, 6.129 END, 9.029 IT, 2.950 MYS, 1.163 XA, 1 LUK. Pontos de atributo grátis, 0. Ponto potencial, 21. Saúde, 5.137.427. Resistência, 4.417.950. Energia, 89.320 NV.17. Estatísticas de bônus de energia LV.17, mais 1.206 STR, mais 1.488 DX, mais 1.890 END, mais 2.345 INT, mais 1.123 MYS, mais 311.520 limite de vigor, mais 1.632% de afinidade de maquinário. Classificação energética, 53.750. Nota, S+, além de A. Bônus de grau S, mais 50 END, mais 25 todas as resistências. Mais 25% de atributo mais alto, mais 15% de outros atributos, mais 750 pontos de atributos gratuitos, mais 50 pontos de potencial. O futuro de um Beyond Gradia é como uma nuvem de névoa. Todos estão buscando seu caminho e encontrarão muitos gargalos durante seu processo de evolução. Parabéns por ultrapassar o primeiro gargalo. Underline, 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 underline. Conteúdo patrocinado. A observação é tão solene desta vez. Anxiao esfregou os músculos e tentou se acostumar com as mudanças. Agora que ele estava no grau S+, ele ainda era considerado além do grau A,
apesar do crescimento em sua força. Sua força não alcançou uma mudança tão grande como quando ele passou do grau de calamidade para além do grau A. Porque não havia distinção clara entre a força de combate do além do grau A e as notas dentro do reino além do grau A sendo lentamente descoberto, o reino foi segmentado em mini-reinos. Assim como todos pensavam que o grau de calamidade era o limite superior da força durante os primeiros dias da Era da Exploração, as pessoas agora sentiam que além do grau A era o limite da força de um indivíduo. God queria romper os limites atuais assim como os primordiais fizeram e elevar sua força a um novo reino. Após sua promoção, a quantidade de experiência necessária para subir de nível aumentou novamente. Anxial sabia que seria impossível para ele economizar experiência suficiente para atingir o nível 300 rapidamente. Afinal, ele usava a loja da facção para ganhar a experiência dos jogadores, e mesmo que pudesse ganhar experiência rapidamente, precisava de tempo para acumulá-la. Atualmente, os jogadores já tinham adquirido bastante conhecimento, e a experiência que proporcionavam começava a estagnar. Anxial não estava preparado para continuar esperando. Ele já estava em reclusão por alguns meses, e era melhor para ele se livrar de God o mais rápido possível. Ele havia criado muitos equipamentos que foram feitos especialmente para lidar com God, e enquanto a dinastia estivesse disposta a ajudá-lo, ele teria alguma confiança para matar God. Não entrei em contato com a dinastia durante esse período. Eu me pergunto como as coisas ainda estão incertas entre eles e a Igreja Arcana. Se eles já chegaram a um acordo, eles devem ter a capacidade de lidar com God. Anxial então pegou seu comunicador e estava prestes a perguntar sobre a situação da dinastia. Nesse exato momento, Philip apareceu de repente. Mestre, Alguém me enviou uma mensagem criptografada agora. Enviando uma mensagem criptografada para mim? Decifre-o e veja quem o enviou. Não consigo descriptografá-lo sozinho, é por isso que vim até você. Os olhos de Anxial se estreitaram. Philip era um assistente capaz, e como Philip não conseguiu descriptografar as informações, isso significava que a outra parte não era um indivíduo simples. Eles tinham que estar no nível do aglomerado estelar, no mínimo. O que é dito na mensagem criptografada? Eles disseram que são descendentes do Spacetime Freezer e querem falar com você cara a cara. Anxial ficou atordoado e sua expressão mudou ligeiramente. Quando ele estava procurando informações sobre o Spacetime Ember, ele se lembrou do estado atual da raça Spacetime Freezer. Então, a Federação da Luz está procurando por mim? Já que eles escolheram enviar a corrida do Spacetime Freezer, eles estão tentando me sugerir que estão cientes das origens do Spacetime Ember. Anxial então ponderou por um momento antes de instruir, responda a eles. Eu concordo em conhecê-los. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado.